Boa tarde, melhor, boa noite aos colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, profissionais da divulgação das redes sociais através do Facebook e do YouTube. Vamos dar início aos trabalhos de mais uma sessão legislativa, registrar aqui a presença dos profissionais aqui de educação, de famílias, que têm como bandeira a luta pelas políticas públicas em favor dos autistas, e a comissão que elaborou as políticas da área e que apresenta para o Legislativo, uma comissão mista formada na Casa, políticas que serão votadas aqui no Legislativo e minutas que serão encaminhadas para o Poder Executivo. Então, quero desde já parabenizar toda a comissão e dizer que apresentaremos hoje aqui, através da relatoria aí do nosso amigo Rogério Reis, os trabalhos que foram executados durante esses meses de muito esforço aí da comissão. Solicito aos nobres colegas pares que confirme a sua presença no painel eletrônico para registro de quórum. Fechou. Então, considerando o registro de presença de mais de um terço dos parlamentares presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária. Seguimos com a matéria do expediente. Como não temos hoje nem o primeiro secretário, nem o segundo secretário, eu farei a leitura da matéria do expediente para que possamos abrir para as fala dos nobres colegas vereadores. Temos indicações de número 12 e número 13. Indicações de número 12/2023, de autoria do vereador Wilson do PT. Solicita ao prefeito Justino das Virgens Neto que realize estudo de viabilidade para pagamento do piso salarial para enfermeiros, enfermeiras e técnicos e auxiliares de enfermagem, seguindo a Lei Federal 14.434, de 5 de agosto de 2022, e Lei Complementar 09/2011. Justificativa: a presente indicação deverá beneficiar diretamente os profissionais da saúde. Assim, para adequar a evidente nova fixação de valores salariais do piso em âmbito federal, se apresenta desde já a indicação para que o chefe do Poder Executivo Municipal adeque o piso salarial também no âmbito municipal, para os referidos profissionais da saúde, tão importantes durante a vida de cada um brasileiro. Destacar aqui, sobretudo, a luta incansável desses profissionais no período onde passamos por uma grande pandemia, o coronavírus. Portanto, nada mais justo do que a defesa desses profissionais da saúde para que se cumpra o piso salarial dos profissionais da área de enfermagem. Nesse sentido, fica a nossa indicação de número 12/2023 para que possamos ter o diálogo com o Executivo, onde o mesmo possa encaminhar a esta Casa de Leis, a esta Casa do Povo, o projeto de lei que garante o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Profissionais estes tão importantes que, inclusive, devem se organizar para lutar pelo piso, assim como fazem as demais categorias. Categoria dos agentes comunitários de saúde e de endemias, categoria dos profissionais em educação e a categoria dos agentes, dos profissionais da saúde da área de enfermagem. Com certeza devem se organizar de forma sindical para lutar pelos seus direitos.
e começa dessa luta que é a luta do piso salarial da enfermagem. Sala das Sessões em 4 de maio de 2023, vereador Wilson do PT, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 13/2023, construção de 3 quebra-molas em um trecho do sítio Correntes, trecho este que segue da igrejinha da referida localidade, seguindo até a residência do senhor Dorinha, filho do senhor Zé de Bilita. Senhor presidente, sugiro ao senhor prefeito Justino das Viges Neto e à Secretaria de Obras e Urbanismo a construção de 3 quebra-molas em um trecho no sítio Corrente, trecho este citado anteriormente, com a justificativa que as construções das referidas lombadas são de suma importância para os residentes daquela localidade, pois irão impedir que os motoristas trafeguem em alta velocidade, prevenindo acidentes naquelas mediações. Nesse sentido, peço o apoio dos pares para esta indicação e o devido envio ao chefe do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, documento assinado em 3 de maio de 2023, Wander Petson Carregosa Pinto, vereador PSD. Agora vamos para documentos que são moções de pesar. Moção de pesar número 4/2023 traz a moção de pesar pelo falecimento de Alexandre Almeida Andrade de Souza, mais conhecido como Alex, ocorrido no dia 25/4/2022, e nós da Câmara de Vereadores prestamos nosso pesar, nossa solidariedade ao jovem que era aluno do Colégio Estadual Dr. José Carlos Bezerra de Carvalho, e sua partida deixa grande tristeza aos familiares e amigos. Primeiro porque se tratou de uma morte trágica que tem virado uma situação de estudo, que é o uso do comprimido de areia-feijão. Tomou, morreu. Inclusive, matéria de debate aqui nesta casa, e a gente tem um projeto que é de minha autoria, onde a gente vai trazer de volta para o plenário, para que a gente volte a debater e solicitar o apoio dos nobres colegas vereadores, para que a gente possa aprovar esse projeto, que na minha avaliação é de grande importância para o município. Tem que regulamentar a venda desse comprimido de areia-feijão, para que as pessoas não comprem como se comprasse bala em qualquer esquina. Então esta Casa Legislativa traz a moção onde será direcionada à família, cumprindo as formalidades, e fica registrado nos anais desta casa. Sala das Sessões em 4 de maio de 2023, de autoria do vereador Wilson do PT. Moção de pesar número 5/2023, a moção de pesar pelo falecimento do jovem aluno do Colégio Francisco de Paula Abreu, João Vitor Santana Brito Mendonça, ocorrido dia 28/4/2023. Aluno João Vitor era um aluno jovem, dedicado aos estudos, dedicado à fé, participava do movimento religioso, enquanto coroinha da igreja da matriz Nossa Senhora do Patrocínio e do movimento eucarístico. Então esta casa, com o profundo pesar, traz essa moção que será registrada nos anais desta casa, cumpridas as formalidades, encaminhado à família do jovem saudoso João Vitor Santana Brito Mendonça. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 4 de maio de 2003, também de autoria do vereador Wilson do PT. E a moção número 6/2023, de autoria do vereador Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, do vereador PSD, que traz a moção de pesar pelo falecimento de Oswaldo Caetano Damasceno, mais conhecido como Oswaldo de Zeca Leite, servidor da saúde, aposentado, ocorrido em 30 de abril de 2023.
seguindo os termos regimentais, apresenta esta casa com a seguinte justificativa. É com tristeza que encaminho esta menção de pesar pelo falecimento de Oswaldo Caetano Damasceno, conhecido como Oswaldo de Zeca Leite, servidor aposentado da saúde do município de Paripiranga, Bahia, deixou esposa e 4 filhos, ocorrido em 30 de abril de 2023. Oswaldo Zeca Leite desempenhou com honradez e dignidade as suas funções na saúde desse município. Amigo de todos, era uma figura humana de primeira grandeza que deixa saudade e boas lembranças. Apresentamos os pêsames à sua esposa e filhos e pedimos a Deus para que conceda a seus familiares o conforto necessário neste momento. Sala das Sessões, 4 de maio de 2023, autoria do vereador Alexandre Magno. Câmara Municipal de Paripiranga, Bahia, também seguindo os atributos do regimento desta casa, apresenta moção de pesar pelo falecimento do ex-prefeito José Aldo Rabelo de Jesus, mais conhecido como Zé Aldo, ocorrido no dia 1º de maio de 2023. Zé Aldo, como era conhecido, foi prefeito da cidade de Adustina por 2 mandatos, 2005, 2008 e 2013, 2016, no qual prestou relevantes serviços para a administração pública do município vizinho. Sua morte enlutou não só os familiares e amigos, mas toda a sociedade adustinense, que até hoje lamenta a perda de uma pessoa acostumada com o povo que a todos tratava bem, sem distinção. Então a Casa Legislativa, cumprindo as formalidades, encaminhará a presente moção e registrará nos anais desta Casa a presente moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 4 de maio de 2023, de autoria do vereador Wilson, do PT. E em seguida, fazemos a leitura do projeto de lei de autoria da mesa diretora desta casa, projeto de lei número 12, de 4 de maio de 2023, que estabelece o Fundo da Inclusão, cria cargos e estabelece a forma de contratação para atuação no Centro de Referência Albert Einstein da Inclusão, SERIM, e dá outras providências da política de inclusão da pessoa com deficiência e neurodiversa, POLIN. Autor, mesa diretora. Capítulo 1. A criação da gestão do Fundo da Inclusão. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Especial denominado Fundo da Inclusão Municipal da Pessoa com Deficiência Neurodiversa, FINC, instrumento de natureza contábil com personalidade jurídica própria, destinado à captação, repasse e ampliação de recursos na implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações dirigidos à pessoa com deficiência no âmbito do município de Paripiranga, conforme deliberação do COIN. Artigo 2º. O FINC integra o Sistema de Inclusão Municipal da Pessoa com Deficiência, SIM, responsável pelo planejamento, execução, supervisão, avaliação e controle dos programas e ações correlacionadas com a inclusão na jurisdição do município de Paripiranga. Artigo 3º. O FINC está vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, devendo o secretário municipal de saúde nomear servidor público lotado a SERIM para seu gestor ordenador de despesas. Parágrafo único. Fica o município autorizado a registrar a CNPJ e abrir conta bancária em instituição financeira pública para uso exclusivo do Fundo da Inclusão da Pessoa com Deficiência e Neurodiversa, FINC. Artigo 4º. A gestão do FINC enviará extratos bancários e contábeis bimestralmente ao COIN, devendo constar neles a definição individualizada de receitas e despesas efetivamente realizadas para o controle social e deliberação da plenária. Artigo 5º. Constitui receitas do FINC, além de outras que venham a ser instituídas. Recursos provenientes dos órgãos da União e do Estado vinculados à Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, transferências de recursos consignados por dotações orçamentárias destinadas pelo Tesouro Municipal, dotações orçamentárias da União, de Estados e do município previstas especificamente para o atendimento desta lei, receitas resultantes de doações da iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, receitas de acordos, convênios e ajustes com órgãos públicos e da iniciativa privada.
valores decorrentes de multas por descumprimento das normas e princípios legais específicos à proteção, assistência e acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Movimentação e liberação dos recursos do FINC dependerão da prévia expressa autorização do COIN, de acordo com o respectivo plano de aplicação aprovado pelo referido Conselho. Parágrafo 2º. O saldo positivo do FINC apurado em balança anual será transferido para o exercício seguinte e crédito do mesmo fundo. Parágrafo 3º. A gestão contábil dos recursos do FINC será realizada pela contabilidade do município. Artigo 6º. Quando houver insuficiência e omissões orçamentárias na lei anual, o município fica autorizado a abrir créditos adicionais, suplementares e especiais autorizados por decreto do Poder Executivo. Artigo 7º. O FINC poderá destinar recursos à pesquisa e aos estudos com foco na inclusão realizados pelo Instituto de Pesquisa e Formação Professor Paulo Abreu, IPA. Parágrafo único. 50% dos recursos do caput deste artigo devem ser destinados para a formação matricial das equipes de atendimento multiprofissional no Centro Albert Einstein de Referência da Inclusão, CERIM. Artigo 8º. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária. Artigo 9º. As secretarias municipais poderão realizar ações voltadas à inclusão sem necessidade de vincular a receita ao FINC. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se para Ipiranga, Estado da Bahia, em 4 de maio de 2023. A mesa diretora: José Wilson Santana, presidente; Valdir Rabelo de Souza, vice-presidente; Antônio Santana de Oliveira, primeiro secretário; Paulo de Jesus Santana, segundo secretário. Bom, nós finalizamos aqui a matéria do expediente. Temos uma carta aqui da PLB Sindicato, que não foi direcionada à mesa diretora da casa, não foi direcionada ao presidente, mas direcionada aos vereadores no geral. Então eu vou fazer a leitura e vou debatê-la nas explicações pessoais. Não farei na ordem do expediente. Se tivesse o timbre da entidade, o cargo de quem assinou a carta, eu faria nas explicações, na matéria do expediente. Então, antes de abrir as palavras para os nobres colegas vereadores, eu vou aproveitar a presença da comissão para que Rogério Reis continue com o expediente, trazendo o que foi produzido na comissão, que o vereador Petson Pinto, que o vereador Rafael Lima esteve presente, e o nosso amigo Rogério Reis traz a relatoria, o que foi produzido para a Câmara de Vereadores, para o plenário, para que a gente possa dar direcionamento para as ações do Legislativo e também do Executivo. Agradecer desde já a toda a comissão, a presidência do professor, psicólogo e amigo Edson Peixoto, a relatoria do nosso amigo Rogério Reis e aos demais que ocuparam os espaços na diretoria executiva da comissão, e a cada membro da comissão os meus agradecimentos, porque a Câmara, ao criar a comissão, chega no dia de hoje para apresentar resultados. E isso é brilhante, isso é fruto do esforço de cada um, e esta casa, enquanto Casa do Povo, estará sempre abraçando causas como estas, que trazem dias melhores para o nosso povo. Então, parabéns desde já a todos que compõem a comissão, e fica com a palavra o nosso professor, amigo e colaborador Rogério Reis, e relator neste momento. A fala é enquanto relator. Bom, dirijo inicialmente os meus cumprimentos à mesa diretora dessa casa, hoje composta pelo vereador de Peba e pelo nosso presidente, vereador Wilson do PT. Estendo os cumprimentos aos demais vereadores, né, especialmente a nossa vereadora Neide Carvalho, né, vereador Alexandre, Petson e Mena, que estão hoje presentes, e aos demais aqui, né, Zé Aloísio também estava aqui conosco, né, já deve estar retornando.
Quero cumprimentar também os membros da comissão que estão aqui nos acompanhando, os servidores dessa casa e as pessoas que nos acompanham ao vivo aí pelas redes sociais. Vou iniciar então a leitura do relatório final da Comissão Especial Mista para o acompanhamento da discussão e implantação de políticas públicas em proteção à pessoa com transtorno de espectro autista. Começamos com os agradecimentos e é imperativo registrar aqui o nosso agradecimento pela atenção, celeridade e empatia com a qual o presidente da Câmara Municipal de Paripiranga, o vereador José Wilson de Santana, atendeu ao requerimento número 12 de 2022 e instituiu por ato próprio a Comissão Especial Mista para o acompanhamento da discussão e implantação de políticas públicas em proteção à pessoa com transtorno de espectro autista. Cumpre-nos agradecer ainda ao prefeito Justino das Virgens Neto, que de pronto disponibilizou seus secretários de governo para acompanhar as discussões no âmbito da Comissão Especial. Agradecemos também aos profissionais que direta e indiretamente contribuíram para que o trabalho dessa comissão tivesse êxito. Introdução. A Comissão Especial Mista para o acompanhamento da discussão e implantação de políticas públicas em proteção à pessoa com transtorno de espectro autista foi criada pelo presidente da Câmara Municipal por meio do Decreto número 5 de 2022, publicado em 6 de dezembro do mesmo ano. Foi atribuída à Comissão Especial a responsabilidade de promover estudos e debates com a participação de especialistas, representantes da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para a elaboração de projetos de lei que viabilizassem a implantação de políticas públicas permanentes de proteção e inclusão das pessoas com transtorno de espectro autista. Por meio de rigorosa reflexão sobre o tema e devido à ausência de legislação municipal atualizada na área da inclusão, a comissão decidiu ampliar o escopo e o alcance dos projetos de lei que seriam construídos. Foram debatidas a pertinência e a urgência da questão social e a necessidade de providências sobre o funcionamento, a gestão e o controle social na prestação de serviços públicos e privados à pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista e outras condições asseguradas pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Justificativa. A antropóloga estadunidense Margaret Mead, que nasceu na Filadélfia em 1901 e viveu até 1978, foi surpreendida por um de seus alunos que a questionou sobre o que ela considerava ser a primeira e mais antiga evidência de civilização humana. Sua resposta foi: um fêmur com 15 mil anos encontrado numa escavação arqueológica. Os alunos ficaram surpresos, pois esperavam que ela respondesse citando as ferramentas antigas feitas de pedra ou barro queimado, ou ainda artefatos rudimentares fabricados por nossos ancestrais. Mas a professora Margarete completou a sua resposta. O fêmur estava partido, mas tinha cicatrizado. E é um dos maiores ossos do corpo humano, liga a anca ao joelho e demora 6 semanas para se curar. Alguém tinha cuidado daquela pessoa, abrigou-a e alimentou-a, protegeu-a, ao invés de abandoná-la à sua própria sorte. No mundo bárbaro, inculto, primitivo, selvagem e incivilizado, qualquer indivíduo que quebre uma perna está condenado. Se for um predador, não terá como caçar. Se for uma presa, não poderá fugir. E se for um de nós, certamente será tirado de um penhasco ou segregado e esquecido até que esteja morto. Então, a professora concluiu sua resposta afirmando que o que nos distingue enquanto civilização é a empatia, a capacidade de nos preocuparmos com os outros. Instituir políticas públicas permanentes de proteção e inclusão das pessoas que delas demandam é imperativo para preservar e aprimorar o que nos torna humanos.
Conclusão. Este relatório é resultado de 3 momentos importantes: a reflexão, o debate e a construção de propostas sobre o tema. Após ser apresentado em plenário, deve ser encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências. São parte integrante deste relatório os projetos de lei que estabelece Fundo da Inclusão, cria cargo e estabelece a forma de contratação para atuação no Centro de Referência Albert Einstein da Inclusão, CERIM, e dá outras providências da política da inclusão da pessoa com deficiência e neurodiversa. Institui a política e o sistema de inclusão municipal e autoriza a criação de espaço de atendimento multiprofissional especializado, denominado Centro Albert Einstein de Referência da Inclusão, CERIM. 3. Cria o Conselho da Inclusão Municipal da Pessoa com Deficiência e Neurodiversos, COIN. Estabelece plano da inclusão decenal e respectivas conferências de discussão e monitoramento. 4. Estabelece a estrutura organizativa do Instituto de Pesquisa e Formação Professor Francisco de Paula Abreu, IPA, e disciplina a atuação da equipe de pesquisadores formadores. Paripiranga, 5 de maio de 2023. Foram membros da comissão o vereador José Wilson de Santana, Adriele Evangelista dos Reis, Bianca Andrade Santos, Daniele Rosário, José Leal Matos, Fernanda Uzeda, Maria de Fátima Andrade, a Cátia Silene Andrade, Maria J.R. de Santana, Evandro Oliveira Santos e Ana Carmen Santana. Presidiu a comissão Edson Peixoto Andrade, o vice-presidente, vereador Vlander Pertson Carregosa Pinto, primeiro secretário, vereador Rafael Lima Santana, e o relator, professor Rogério Reis Benedito. Foram algumas reuniões bastante densas, porque nós discutíamos com pessoas que vivem o dia a dia e as demandas dessa área. E acredito termos chegado, ao final dessa primeira etapa do trabalho, com propostas sólidas e que, acredito eu, darão conta de trazer soluções para agora, para esse problema da inclusão. E nos coloca, nós, o município de Paripiranga, como referência, já que saímos à frente nessa temática, dando uma solução que na região é inédita. Na verdade, é inédito também a própria forma de solução, porque não é comum uma comissão parlamentar, da forma como foi feita, aqui na Câmara. E acredito que devemos aprofundar, inclusive, o debate para que esses mecanismos de participação possam se ampliar e mais áreas possam ser debatidas em comissões especiais com a participação da sociedade civil. Tá? Esse é o relatório, agradecido pela atenção de todos. Bom, após a relatoria e apresentação do professor Rogério Reis, relator na comissão, solicitamos a vinda do professor Evandro Oliveira para fazer uso da tribuna e falar sobre toda essa construção que foi criada durante a comissão, que foi traduzida em forma de documentos e, sobretudo, em forma de sentimento, que foi muito expressada em cada reunião, em cada movimentação de cada membro dessa comissão. Fica à vontade, professor Evandro Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Neide Carvalho. Para nós, enquanto famílias, enquanto professor, pesquisador, ter chegado a essa etapa de trabalho é uma grande satisfação, porque a gente pôde viver no diálogo aqui com alguns de vocês um pouco da vivência de vocês ao
algumas iniciativas parlamentares. Nós, no caso, enquanto famílias, a gente sempre apontava para o professor Rogério, que dava o suporte técnico, as demandas que as famílias têm hoje, né? As demandas no campo do autismo, mas também as demandas no campo da inclusão de modo geral, né? Essa iniciativa ela surgiu como decorrência, primeiro, da necessidade de combater a falta de conhecimento sobre política de inclusão na sociedade de Paripiranga, muito evidenciada pelo contexto de um fato ocorrido na Igreja Matriz, em que um jovem atacou outro e aquele jovem foi indicado numa reportagem como portador do transtorno do espectro autista. Embora ele não tivesse diagnóstico, por mais que ele tivesse um diagnóstico, a agressividade decorrente daquela ação atribuída a uma condição do ser não explica o autismo, né? E por conta daquilo nós tivemos a iniciativa de nos manifestar em rede social e começar a puxar o debate. Foi quando nós tivemos a bonita iniciativa do vereador Peterson e em seguida do vereador Rafael por 2 projetos de lei, um de natureza mais assistencial, esportiva no âmbito do SUS e outro como um espaço de referência para atuação para atender essas famílias. E então nós passamos a discutir isso entre as famílias, formamos um grupo maior e esse grupo deliberou por solicitar esse espaço para fazer uma audiência pública. Naquela oportunidade, a administração municipal já tinha uma iniciativa em curso, tinha um trabalho com auxiliares de ensino na educação e tinha um trabalho na assistência social que resultou na chamada primeira corrida da inclusão, né? E aí, por essas iniciativas em curso, convidamos os secretários municipais, o prefeito, e pedimos o espaço dessa casa e fizemos o primeiro debate sobre a inclusão. Naquela oportunidade, nós queríamos dizer não apenas que é preciso conhecer mais sobre o tema, mas também que há necessidade de uma política específica para atendimento das famílias, né, que têm crianças, jovens, adolescentes e adultos com alguma condição, seja de deficiência ou seja de formação neural, né, porque há muitas condições que a lei brasileira assegura direito, associado ao direito da pessoa com deficiência, porque a formação daquele sujeito ela se deu de forma atípica e, por isso, precisa ter um olhar particular, né? E, como fruto da audiência pública, um dos encaminhamentos foi a constituição de uma comissão mista especial para debater o tema e propor políticas públicas. E é aqui que nos encontramos, né? Nós, ao longo dessa trajetória, apresentamos as condições que nós considerávamos emergenciais, mas apontamos uma dificuldade hoje para trabalhar com política de inclusão. E eu preciso lembrar rapidamente da história recente sobre a política de inclusão. Depois da Declaração de Salamanca, na Espanha, os países do mundo signatários adotaram o pressuposto da equidade, do acolhimento das pessoas com deficiência, com condição atípica. Ponto. No Brasil, não houve uma regulamentação para além disso, né? Então, nós temos uma lei brasileira de inclusão, tem uma lei brasileira que dá condição, a mesma condição do autista e de outras pessoas neurodiversas a serem beneficiadas pela lei de inclusão, mas não diz como a inclusão deve se realizar. E por isso que o professor, quando encontra
uma criança com alguma deficiência ou com alguma condição neurodiversa, ele não sabe lidar com aquela criança. Por quê? Ele teve uma formação para a educação regular. Ele não tem uma formação para aquela necessidade da criança. E assim é também na clínica, no trabalho no âmbito do SUS. Além de que, no caso de crianças autistas, é importante considerar que o SUS, o tempo de espera é muito grande. Tem crianças autistas que, pela sua condição, o autista hoje, os estudos recentes apontam que ele pode ser, o diagnóstico dele pode apresentar ele como suporte 1, 2 ou 3. O 2 e o 3 geralmente precisa de mediação, e essa mediação se dá em vários momentos da vida dele, na escola, na clínica e até na família, nas atividades que realiza no dia a dia, na sociedade. E quando nós vamos nos referir ao atendimento de saúde pública, esse atendimento ocorre quando mais rápido mensalmente. Essa criança, do ponto de vista da legislação internacional, que está atualizada de acordo com as práticas baseadas em evidência, aponta a necessidade de uma reformulação legal para que haja formação das pessoas que atendem esses sujeitos e esse atendimento seja um atendimento personalizado, porque cada sujeito tem uma condição e por isso a necessidade de ser num espaço público específico. Por isso a soma de interesses que convergiram dos projetos iniciais apresentados para o que a comissão depois atualizou e elaborou, né? Nós construímos aí uma espécie de marco regulatório da inclusão municipal que estabelece fundo, conferência para discutir a política de inclusão, a própria política de inclusão e, fundamentalmente, um instituto de formação, porque cada professor, cada profissional que for lidar com essas pessoas vai passar por um processo de formação específica, que hoje nós não temos, a lei brasileira não assegura essa condição, não há essa regulamentação. Certo, porque a lei ela apresenta uma lacuna, se a gente for observar. Ela assegura o direito, mas ela não diz como esse direito vai ser implementado. Aí as famílias que têm um poder aquisitivo maior, elas contratam uma assessoria de advogado e essa assessoria apresenta como isso deve ser feito. A família que é atendida no espaço público é sujeita ao atendimento no âmbito do SUS. E a demanda do SUS é muito grande. Aí aquele atendimento não ocorre na dinâmica do tempo e da necessidade daquele sujeito. No espaço educacional, não há uma regulamentação da lei federal.
agradeço a participação do vereador. De fato, algumas particularidades do exercício desse direito não podem revelar o geral, podem colocar como um exemplo que pode ser experimentado e pode ser compartilhado e pode ser, digamos assim, estudado como uma experiência em curso. Mas não há uma construção que assegure isso no nosso espaço de Paripiranga, Bahia. A lei federal não assegura, e eu digo por que ela não assegura. A lei brasileira, nós temos na lei brasileira duas perspectivas de inclusão. Uma chamada inclusão total, que defende como diretriz que não haja adaptações curriculares de nenhum tipo. A aula tem que ser abrangente o suficiente para que cada sujeito possa se sentir incluído. Qual o dilema dessa aula? Não leve em conta as condições atípicas, as particularidades do sujeito. A outra corrente de diretriz sobre inclusão escolar no espaço público é a chamada inclusão baseado em evidência, que essa inclusão baseada em evidência, no Brasil, nós temos uma experiência em curso que dialoga com os institutos estadunidenses que constroem política, em particular para autistas, referendando-se sempre na análise do comportamento aplicada, e eles apontaram com evidências científicas, protocolos de trabalho no âmbito escolar e no âmbito da saúde, com base naquilo que se convencionou chamar de filosofia ABA, que é uma filosofia da análise do comportamento behaviorista. Essa filosofia ABA tem ganhado força no Brasil recentemente. Quem cuida hoje do Ministério da Educação é uma professora, com a parte de inclusão do Ministério da Educação, é uma professora que ela se associa a essa prática de inclusão por evidência e nos dá a esperança de que, no longo prazo, haja uma mudança na política brasileira para operacionalizar nos municípios medidas mais eficazes. Porque o que ocorre hoje é que a criança, se ela precisar de suporte, ela tem um auxiliar. Aí o que ocorre com um auxiliar que não tem formação? Quando aquela criança está fazendo barulho, o auxiliar tira da sala de aula para não atrapalhar as demais. Isso não é inclusão. Inclusão é realizar atividades necessárias à vida acadêmica. Por que a criança não para quieta? Por que a criança não consegue ouvir? Por que a criança não fala? Por que a criança tem determinadas particularidades? Ela precisa desenvolver, no âmbito do atendimento educacional especializado e do trabalho clínico, habilidades necessárias a essa vivência. Habilidades, por exemplo, habilidades de aprendiz. Ouvir, falar, questionar, gesticular. Essa habilidade, no caso da criança que tem autismo, ela precisa ser aprendida. Se ela não for aprendida, ela não consegue realizar uma outra habilidade que requer escutar, ouvir o professor. Por isso que a criança fica fazendo barulho, porque ela tem que desenvolver determinadas habilidades entre o trabalho clínico e o trabalho do atendimento educacional especializado, para que, de fato, aquela pessoa que está lá na escola realize a inclusão. E por isso que a gente propôs na política de inclusão que esse debate se insira nele, que é justamente o debate de propor a articulação entre o trabalho clínico no centro de referência e a inclusão sob mediação do atendimento educacional especializado, e as crianças que tiverem necessidade de um suporte, aquele que realizar o suporte passe por um processo de formação. Então, vai ter uma articulação entre
necessidades do sujeito e necessidades do sujeito no seu processo de constituição do ser, mas também necessidades de avançar para o espectro acadêmico, que é o que a escola constrói regularmente com as crianças típicas. E nós desejamos, com esse conjunto de leis, que passe para Ipiranga a dar um passo fundamental, sem que não fique esperando uma iniciativa federal que a gente não sabe quando ela virá, né? E por isso a gente queria dizer a todos os vereadores que a gente conta com o apoio dos senhores. Queria agradecer também a participação da secretária de Saúde e da secretária da Educação nesse processo, através de seus representantes. Agradecer às famílias. Eu não estou falando aqui em nome apenas de Evandro, eu estou falando como pai de Arthur, como parceiro de Edson, como esposo de Mônica, como parceiro de Neide, de Poliana, de Larissa, de todos nós que estamos juntos acreditando que é possível fazer no espaço micro alguma coisa para mudar essa realidade, né? Nós temos um compromisso aqui firmado com os vereadores. Tem esse projeto que é de iniciativa, que pode ser de iniciativa da Câmara de Vereadores, que é o fundo, e tem os outros projetos que, por envolver construção de espaço, política municipal, é de iniciativa do Executivo Municipal, e a gente conta com esse compromisso da Câmara encaminhar ao Executivo para que o Executivo possa analisar e no tempo mais rápido possível a gente possa, de fato, retornar essa discussão e ter essa votação aqui nessa casa, que vai ser um marco para Ipiranga, porque há essa necessidade, alguma coisa precisa ser feita, e aqui tem alguns caminhos que vocês possam, na medida das suas condições, das suas possibilidades, e queiram ajustar esses caminhos para aperfeiçoar a política. São muito bem-vindas as sugestões, e a gente queria só manifestar esse agradecimento, porque a Câmara, ao abrir espaço para as famílias debaterem com vocês esse tipo de iniciativa, merece de todos nós os nossos aplausos, né? E eu queria fazer menção ao presidente dessa casa, que desde a audiência juntou todos os esforços para que a gente chegasse nessa oportunidade de conclusão de trabalhos, né? Muito obrigado a todos. Então, estas foram as palavras aí do professor Evandro, que trouxe um apanhado geral aí dessa discussão. Fica franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores sobre toda a matéria do expediente. Com a palavra, o vereador Alexandre Magno. Senhor presidente, vereadora Neide, demais vereadores, servidores desta casa, profissionais que fazem a transmissão do programa Fala Câmara, profissionais de educação aqui presente, parabenizo desde já a palavra do professor Evandro, do professor Rogério, que tem muita autoridade no assunto, e que bom que esse tema veio, e que bom que foi construído dessa forma. Também acredito, Evandro, que as políticas públicas devem ser construídas com a cidadania e com a participação popular, porque esta é uma casa da cidadania, né? Esta é uma casa do povo. Aqui se faz as leis. E aquilo, com certeza, que for competência da Câmara, a Câmara fará com toda agilidade. Acredito mesmo, e já deixo a título de iniciativa, porque quando estava lendo as constituições, eu conversei com a vereadora Neide, pensei que até fosse projeto já da casa, e aí entendia que havia uma inconstitucionalidade por questão de iniciativa,
naquilo que for cargo, estrutura, porque aí é realmente competência do prefeito, do executivo, mas o que for competência da Câmara, e é algo que foi debatido, que já veio um relatório pronto, pode ser elaborado e a gente adiantar a nossa parte, e o executivo faz por criação de fundo, não quer dizer absolutamente nada, digo do ponto de vista de estrutura. A gente está criando um fundo para garantir o que a lei vai operacionalizar na frente. Então a gente salta já, dando a nossa responsabilidade. Cada poder independente, e vamos respeitar também, porque sei que ele, enquanto executivo, precisa analisar essa proposta com carinho, elaborar, mas um tema tão sensível como esse não será objeto nem de discussão, nem de entrave, até mesmo porque já vem mediada por essa proposta nessa comissão. Parabenizo a iniciativa do presidente e os membros que dela fizeram parte. Quero fazer um registro importante hoje, muito importante mesmo. Quando eu estava saindo de casa, eu assisti, que hoje foi decretado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decreta o fim da emergência da Covid-19 no mundo, na data de hoje. Vou fazer uma pequena leitura aqui, numa data que entra para a história recente da ciência e do mundo. Hoje chega ao fim a emergência internacional causada pela Covid-19, que em pouco mais de 3 anos causou trilhões de dólares em perdas e matou 7 milhões de pessoas, segundo os dados oficiais, bem abaixo dos cálculos da própria OMS, que aponta que cerca de 20 milhões de pessoas morreram por causa da Covid. E hoje não estamos livres da Covid, mas estamos livres da emergência em saúde. Que bom que veio no dia de hoje, na sessão de hoje, que pudemos dar, o mundo pôde receber essa notícia. Estava dando na Globo News Internacional, para quem não, tem uma turma aí que não gosta da Globo, mas fazer o quê? Estava lá, estava assistindo. Mas é uma notícia muito bem-vinda, porque a Covid ceifou e tirou a vida de muita gente, de muitas pessoas. Senhor presidente, o que me traz, senhores vereadores, na tribuna hoje, nesse momento, não é nenhum tema que me encha com muita alegria. Eu venho falar do falecimento de Oswaldo Zeca Leite, profissional exemplar da saúde desse município, cidadão honrado, digno, que exerceu por anos e décadas a fio o seu ofício na saúde. Eu estava, infelizmente, em São Paulo, tentei antecipar o voo, mas não consegui, para participar do seu funeral. Amanhã, com certeza, estarei lá no terço, na casa da família dele, porque era uma pessoa que nos honrou muito com seu serviço, uma figura humana inigualável. Tive a oportunidade de estar em sua casa algumas vezes na companhia de meu amigo Vado, lá de Antas do Rasdo, de desfrutar e tomar uma, de bater um papo, descontraído como sempre, não é? E aquela figura humana que muito trabalhou na saúde aqui ao lado de Anália, que não podemos esquecer, que teve assento nessa casa e que atendeu muitos paripiranguenses, pessoas que chegavam lá feridas com seus entes, com a questão toda da saúde, e Oswaldo sempre tinha um sorriso aberto para atender, fosse quem fosse. Então, hoje nós na verdade, estamos aqui para reverenciar a imagem de uma pessoa que passou pela existência e que honrou essa existência, que passou pela vida e honrou a vida, que soube ser amigo, que soube ser solidário e que, acima de tudo, soube ser profissional. Fico triste porque a última vez que eu estive na casa de Oswaldo, ele lamentava que tomaram a chave do posto de saúde ali em frente. Essas coisas da política doentia que existe em toda cidade pequena, e aqui não deixa de ser exemplo, que persegue, que retira, porque há pessoas como Oswaldo, como Anália, que estão acima de partidos políticos, de quem ganha eleição. Mas quem ganha eleição muitas vezes não entende isso, pensa que pode tudo, pensa que pode pisar, que pode retirar, porque um servidor como Oswaldo é aquele homem que entregou uma vida àquela causa, à saúde. E eles que olharam para aquele posto e foram tomar a chave com toda aquela arrogância peculiar, que é a política baixa, que é a política rasteira, que é a política que não promove, que é a política que não dignifica, é utilizada. Porque a política, pode ter certeza, a política é o meio maior, é o meio de assegurar aquilo que o professor Evandro e o professor Rogério falaram aqui há pouco, de trazer segurança às pessoas, de vir trazer legislação a esta casa, àqueles que precisam. A política verdadeira, na sua essência, é essa. É a política que muda a vida das pessoas, que esta casa promove através de leis, que é interferir diretamente, positivamente na vida das pessoas. Eu lamento que ele tenha partido dessa existência com essa dor. Se a gente ganhar a política, eu vou voltar para aqui. Porque não era nem a questão financeira nem nada, era o fado do trabalho.
aquela vida dedicada a servir ao próximo através da saúde. E eu fiquei com essa tristeza e lamento. E não é exemplo daqui não, na minha cidade, Heliópolis. Infelizmente, neste meio político, as pessoas vêm perdendo essa sensibilidade que existe o outro e que existe o próximo. E que hoje a vida é cíclica, hoje pode ser de uma maneira, amanhã é de outra. Mas não vamos incentivar esse tipo de comportamento, porque na verdade é mal educação, não é nem comportamento, não é o comportamento que deva ser seguido, é comportamento que deve ser repudiado e saído do meio da política, porque essa política baixa, a gente tem que começar a deixar para fora para se debater coisas grandiosas, como esse relatório que foi lido agora, de inclusão, e outras propostas que por esta casa passaram. Feito esse registro, quando sempre me veio essa ideia da morte, me veio esse texto que eu ouvi nele, o nosso querido Jô Soares citou quando o filho dele morreu. Eu quero fazer minhas essas palavras para dedicar à família de Oswaldo, à família daqueles que também tiveram a emoção aqui, do jovem que lamentavelmente partiu desse mundo, dois jovens, 2 estudantes, que diz o seguinte: não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Eu estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a prece inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Eu estou no brilho das estrelas, perfurando a noite, e no canto alegre dos pássaros. Não chorem tristes à beira do meu túmulo, eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas dos rios. Oswaldo e esses demais é vida que fica na lembrança nossa. É vida daqueles que ainda estão aqui cumprindo sua missão e que foi acolhido e servido por ele no seu exercício de saúde. É vida nesses amigos que irão se reunir amanhã em sua casa, com certeza, para orar, mas acima de tudo, agradecer a Deus de ter conhecido uma pessoa tão amiga e que com brilhantismo cumpriu a sua missão e que com brilhantismo deixou essa terra e com certeza, com todos os brilhos de luz, foi recebido na casa do Pai Celestial, Pai de todos nós, onde um dia teremos um encontro verdadeiro da vida, Neide, onde não tem essa política pequena, onde a política é em alto nível, onde todos somos irmãos e, acima de tudo, os amigos. Vá com Deus, Oswaldo. Até breve, irmão. Estas foram as palavras do vereador Alexandre. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. Com a palavra, vereador Petso Pinto. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, demais colaboradores desta casa e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Venho aqui na noite de hoje relatar que fui procurado por diversos moradores do sítio Correntes, onde na oportunidade me pediram para fazer uma indicação ao Poder Executivo solicitando a construção de 3 quebra-molas no trecho que segue da igrejinha da referida localidade, seguindo até a residência da senhora Dorinha, filha do senhor Zé Bilita. Gostaria de ressaltar que essas construções das referidas lombadas são de suma importância para os residentes daquela localidade, pois irão impedir que os motoristas trafeguem em alta velocidade, prevenindo assim acidentes naquelas mediações. Neste sentido, peço o apoio dos pares para esta indicação e o devido envio ao chefe do Executivo. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Estas são as palavras do vereador Petso Pinto. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas parlamentares. Com a palavra a vereadora Ivaneide Alves. Boa noite a todos que nos ouvem pelas redes sociais. Queria aqui agradecer a presença de Evandro, do pessoal aqui presente, e parabenizar, Evandro, você deu uma aula, viu? Eu fiquei aqui, o professor Rogério também, que pronunciou muitíssimo bem, Alexandre também, como sempre, né? E assim dizer, Evandro, que vocês têm nosso total apoio, acredito que já vou dizer em nome de todos, porque não é fácil. E eu tenho acompanhado que o número de autistas é muito grande em nosso município, isso preocupa. E a falta de inclusão também,
porque da pessoa que cuida ao profissional, se não souber fazer, não adianta de nada. Vai para a escola e volta do mesmo jeito. Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, de botar profissionais que saibam lidar com essa inclusão. Não é só, vou fazer o projeto e vou botar alguém para tomar conta. Não é assim. Gente, a gente precisa de alguém que saiba do profissional, que é o professor, que vai estar em sala de aula, ao cuidador. Pessoas que se preparem para isso. E, infelizmente, nosso município não tem profissional que se prepare para isso. Então, cabe aqui, tem nosso apoio. Acredito que estamos dando um salto grande relacionado ao município, né? Parabenizo o Petson, o Rafael, né? E todos que estão participando e que tem nosso apoio, sim. Vamos para a luta, vamos tentar fazer melhor. Pode. Só para ilustrar, quando eu fiz a intervenção ao professor Evandro, é o seguinte: a lei, na verdade, criou um problema ao invés de uma solução. Ela defende uma educação inclusiva e jogou na sala de aula o problema sem que os professores estivessem preparados. Sem preparação. Os colégios particulares, foi isso. O Marista, que eu conheço, ele já tem, mas os professores todos são capacitados para isso. Então, o problema do setor público, ele já é evidente, não há capacitação. Não é a realidade só daqui, não, é de todo mundo. Então, criou um problema, porque os professores, e eu não vou culpá-los, não estão preparados para essa realidade. E aí, quando eu citei o professor Davi, ele é fantástico, ele diz uma coisa que eu acho bacana. Numa sociedade complexa como a nossa, nós não sabemos julgar quando o juiz promotor algo do gênero, uma demanda dessa, porque não nos foi permitido estudar com ele, para a gente entender todas as necessidades. Nos tiraram isso. Então, tem que ter essa inclusão para que a gente saiba que a sociedade é diversa e saiba julgar. E jogar. E criou esse problema. Obrigado. Pois é, muito obrigada, Alexandre. E aí, vamos estar todos juntos em prol dessa causa, tenha certeza. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos, boa noite, fiquem todos com Deus. Gostaria de parabenizar a toda a comissão por esse belíssimo trabalho que foi realizado e dizer que estou aqui à disposição. Vou falar até aqui no popular. O que vocês tocarem, eu estou aqui, eu danço, viu? Tamo junto. Então, estas foram as palavras da vereadora Neide Carvalho. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas. Sem oradores inscritos, quero falar sobre a indicação do número 13 do vereador Petson Pinto, dizer que me somo à indicação de Vossa Excelência, de extrema importância, garantir que o trânsito ali seja organizado a partir das lombadas para evitar alta velocidade. Então traz uma matéria importante que encaminharemos ao Executivo e tenho certeza que serão tomadas medidas para solucionar o problema, porque evitará acidentes e ajudará e muito a população do nosso município ou visitantes de outros municípios. E falo na noite de hoje da indicação número 12/2023, de minha autoria, onde trago a discussão do piso salarial da enfermagem, dos profissionais que trabalham como técnicos e auxiliares de enfermagem. Temos aqui duas técnicas de enfermagem aqui que estão cursando, que estão estudando, Elaine e Sabrina. Então essas duas profissionais que estão aí na área, vêm aqui representando esta categoria e tenho certeza que podemos avançar esse debate com a discussão junto ao Executivo Municipal para a garantia do pagamento do piso. Um debate a nível nacional que foi aprovado por lei federal, que o presidente Lula destinou recursos para os municípios e chegou a hora dessa categoria fazer o debate, fazer a luta para a garantia do piso salarial. Então o nosso mandato, a nossa luta é em defesa dos profissionais da saúde e estes profissionais merecem o apoio desta casa, merecem a luta desta Casa do Povo e merece a luta do nosso mandato, deste representante do povo que está atento
as lutas do povo trabalhador. Sempre em busca de dias melhores, seguiremos juntos nessa luta por dias melhores. Então, a categoria dos profissionais de enfermagem, da área da saúde, conte sempre com o nosso apoio. Concordo com o vereador Petro quando diz que estaremos sempre juntos, que tocar a gente dança. Porque esse é o caminho, vereador Petro. Enquanto representantes do povo, a gente tem que sempre estar ao lado do povo, com o povo e para o povo. Assim exercemos o nosso mandato. Portanto, receba a nossa luta, o nosso apoio e receba, sobretudo, o nosso respeito pela luta, pelo trabalho desses profissionais da área da saúde que tanto lutam para defender uma saúde de qualidade, digna e que traga dias melhores para o nosso povo. Parabéns a todos e seguiremos firmes aqui nessa luta pelo piso salarial aqui em Paripiranga. Parabéns a todos. Em seguida, eu já fiz a fala e menção sobre a comissão, sobre o que foi produzido, dizer de coração os meus agradecimentos a cada produção, a cada participação, as várias reuniões, dizer que a Câmara, enquanto espaço do povo, estará sempre à disposição. Que essa presidência, que a mesa diretora e que os vereadores desta casa estarão sempre à disposição para debater e para construir soluções para um tema tão sensível que a gente abraça com muito carinho, com muito respeito. Então esta casa estará sempre à disposição. Finalizo a fala sobre o expediente falando das moções de pesares. Seu Osvaldo, de Zeca Leite, que recebe da casa, por autoria do vereador Alexandre Magno e demais membros da casa, que está aqui à disposição para assinatura. O jovem João Vitor, também, a moção de pesar recebida dessa casa. O ex-prefeito José Aldo de Adustina. Alexandre Almeida, vítima do suicídio através do comprimido de areia feijão. Então todas essas moções de pesar representam o sentimento desta casa, dos representantes do povo para com as famílias e os amigos que perderam esses entes queridos. Então esta casa encaminhará a estas famílias, apresentando o nosso profundo pesar. Que Deus possa consolar as famílias e que os coloque em um bom lugar e que a gente possa, nas graças de Deus, aproveitar a cada momento com alegria, com coragem, com firmeza, a nossa vida aqui no espaço terrestre. Que Deus possa abençoar a todos nós. Fechamos a matéria do expediente, vamos para as votações. Bem, então, temos aí as votações. A ata a gente não colocou para votação, já foi todo assinado. Então, a gente vai embora sem a aprovação da ata, porque já foi sabatinada aí pelos nobres colegas parlamentares. Mas vamos para a votação das duas indicações, que é número 12 e número 13. Primeira indicação de número 12, de nossa autoria, que solicita estudos para pagamento do piso do grupo de profissionais da área de enfermagem, da área da saúde. Então, como votam os nobres colegas parlamentares? Cinco projetos de minha autoria, a gente vota e completa 6 votos aí, para garantir os 6 votos, maioria simples. Então a indicação é aprovada por unanimidade da casa, não tivemos nenhum voto contrário e seguimos para encaminhamento executivo. É a próxima. Não, com certeza. Você é 13, você é 13.
É a próxima. É. Então, seguimos aí para a indicação de número 13 do vereador, de autoria do vereador Petson Pinto. Segue para a votação. Nessa eu já voto para fecharmos os 6 votos. Então, aprovada por unanimidade. Então, seguirá para o Executivo Municipal para que a gente possa ter o atendimento. Então, fechamos a matéria de expediente. Seguimos para, como não tem matéria da ordem do dia, seguimos para as explicações pessoais. Então, fica aberta a palavra aos nobres colegas vereadores pelo tempo de 10 minutos para o uso das explicações pessoais dos nobres colegas parlamentares. Com a palavra, vereador James. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vocês funcionários da rede social, do Instagram, do Facebook, que está acompanhando a gente aí. O que me traz nessa noite de hoje aqui, na minha fala, vocês profissionais professores, que pode ter certeza, pode contar com o apoio do vereador Mena, tanto com os outros vereadores, que com certeza estamos aqui para lutar por essa causa, sempre apoiando, favorecido, algo que seja pelo nosso povo, que seja projeto para beneficiar o nosso povo de Paripiranga. E vocês, principal, os professores que vêm se dedicando, lutando, fazendo o melhor para os nossos alunos. Então pode contar com o apoio de Mena, sempre, não só comigo, mas com o apoio dos vereadores aqui demais. E pode ter certeza, um povo de Paripiranga, que Mena sempre está aqui para aprovar projeto que seja favorecido ao nosso povo, nossa cidade de Paripiranga. Estamos aí, fica todos com Deus e até amanhã. Então, vereador, essas são as palavras do vereador Jamson, se posicionando aí sobre os profissionais da educação. E eu acredito que com a palavra do vereador Jamson aí, a vereadora Nora Neide também se posicionou, dá para a gente fazer uma convocação aqui da equipe da Prefeitura Municipal, já que os vereadores se posicionaram, em sua maioria, em buscar resolver esse problema que é o pagamento do piso salarial. Então, que tal a gente aprovar um requerimento de convocação à equipe para debater esse assunto aqui nesta casa, vereador Jamson, que se posicionou? Como é que Vossa Excelência se posiciona? Em relação à convocação, já que os vereadores todos se posicionaram a favor do piso, como os vereadores veem a convocação do Executivo Municipal a esta casa, para que a gente possa fazer esse debate mais apurado em sessão legislativa, em audiência, para a gente debater o tema com a equipe da Prefeitura Municipal. Essa é a pergunta. Está de acordo? A vereadora Neide se posicionou daquela vez, também de acordo. Então acredito que a gente pode trabalhar nesse caminho, nessa direção e fazer essa discussão para a gente ouvir o Executivo Municipal aqui na Casa do Povo sobre essa questão tão debatida pelos profissionais da educação. Antes de Pode falar, vereador sobre Alexandre. isso, é o seguinte, eu formularia, por uma questão, eu acho que nós não debatemos isso ainda aqui, não é? A gente formularia um convite. E, assim, acredito que no convite ele atenda, convocar, vincula, vamos fazer um convite, eu acredito que o Executivo não vai. Nós vamos aprovar, e aí eu defendo um requerimento de audiência pública, senhor presidente, ou de audiência não, entre as partes e a Câmara. Entre as partes e a Câmara, né? E a gente vamos formalizar o senhor que tem interlocução com os professores, com as partes, e aí um comprometimento com a Câmara toda aqui, não é? Para que a gente faça esse encontro de ideias, para ver o que é que dá. Se as partes se negarem, aí eu acredito que todos aqui se comprometem a convocar, para não dizer que nós convocamos. Não é? Eu digo porque convocar, eu já tentei convocar a secretária aqui, foi meio complicado, mas assim, quando se recusa, vamos convidar,
vamos manter esse equilíbrio, né, do convite, mais suaviza. É uma sugestão. Se não convidar, meu voto é para requerer. Aí sim. A fala aqui é justamente para ouvir os pares da casa. Então, a proposta do vereador Alexandre foi acatada pelos nobres colegas e a intenção aqui é de ouvir os colegas. No caso, os colegas trabalham nessa linha, eu acredito que é bem sensata a proposta para que a gente possa fazer o convite de forma muito tranquila. Inclusive, na sessão anterior, eu conversei com Vossa Excelência sobre isso e me comprometi e fui procurado pela PLB, não sobre esse tema, mas sobre por eles que tiveram em minha casa, que sentariam com o Executivo nessa sexta-feira, não sei a posição. Sentaram. Eu não sei. Se não houve frutos, para a gente também não fazer um debate que não vai render, eu estou propondo que após isso, os vereadores, eu estou elaborando, e o senhor tem conhecimento, porque eu lhe comuniquei, isso não é escondido, um comunicado, uma notificação ao TCM por descumprimento da lei do piso. E está aberto para aqueles vereadores que queiram assinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Tribunal de Contas do Paraná já está notificando os municípios a cumprir a lei do piso. Lá não é Tribunal de Contas do Município, é TCE. E eu já peguei, inclusive, a resolução do Paraná, que vai ser aplicada a todos os tribunais de contas. E se não tiver, o primeiro passo que nós temos que, para ir adiante desse impasse, é justamente com a interlocução do senhor, assinar um documento, que esse é o papel nosso, notificando, por ser órgão auxiliar nosso e de controle também a informação que aqui não está se pagando o piso. Então ficamos aí com esse compromisso para até a próxima sessão a gente trazer essa situação para encaminhamento. Com a palavra, vereador Didi Peba. Boa noite a todos, vereador, todos que estão na bancada aí, minhas duas filhas aqui, Sofia e Kedri, boa noite. Então, senhor presidente, dar meus parabéns aqui ao professor Evandro pelas palavras, professor Rogério, pode contar com o apoio do vereador de Peba, por que ideia que vier. E vou falar um pouquinho sobre a saúde, que está meio escassa aqui em Paripiranga, né? Então, fazendo aqui um PSF aqui no fundo, na feira, 200 metros do hospital, e está uma crítica da população, é o que mais fala. Em vez de cuidar do hospital, está fazendo posto sem ter capacidade, né? Então, é isso aí, presidente. E a respeito da vaquejada, hoje eu estive lá, que a população me procurou, eu fui lá mais uma vez fazer um vídeo, porque falaram na minha rede social que estava licitado já as obras, e até agora não começaram. Então, está um escasso lá, tá a população lá presa sem poder sair, porque quem for lá e ver a realidade que está acontecendo, vai ver o que o vereador Didi Peba está falando. E eu hoje também estive lá na região, Neide, da feirinha do Apertado de Pedra. Algum jovem me procurou para fazer um vídeo lá que está abandonada aquela quadra lá há vários tempos já. Teve até uma indicação aqui, se não me engano, foi de Mena, teve uma indicação da quadra e está abandonada lá. Então o jovem me procurou, Didi, vai lá, faça um vídeo, peça um apelo ao prefeito, tá o jovem sem jogar bola. Então é isso aí, senhor presidente. Aqui é minhas palavras. Fiquem todos com Deus. Então essas são as palavras do vereador Didi Peba. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas parlamentares. Com a palavra, vereador Alexandre Magno. Senhor presidente, Pelo tempo de 5 minutos. Eu vou para a tribuna. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cidadãos. Sobre essa questão da saúde, tem inclusive um requerimento meu pedindo toda a aquisição de medicamentos, senhor presidente. Já encaminhado, não sei se já obtive resposta do executivo para fazer esse enfrentamento, porque as pessoas cobram a total falta. Eu quero ver se foi adquirido, como foi saído, mas isso está sendo um problema recorrente e que essa casa tem que tomar uma posição. Eu já pedi, quero pedir oficialmente e peço a Vossa Excelência que reitere urgência nisso, porque as pessoas cobram que na farmácia básica não há medicação. Eu não quero fazer juízo de valor negativo, por isso que eu pedi as informações. Diante das informações é que eu quero me colocar nessa situação. O que me traz aqui hoje à tribuna é o seguinte: eu vou fazer um requerimento para a próxima sessão sobre a questão daquela obra da Feira Livre. Por quê? Porque
Não tenho aqui por esconder, o próprio rapaz ali do bar da frente, Adel, me disse que a tubulação está vindo de 100 e que ligaram no esgoto dele. E que era ligado o quiosque de Antônio de Cirilo e a água voltava todinha. Detalhe, está circulando umas fotos na rede social que foi construída uma viga numa porta. Eu, inclusive, recebi. E fui lá, vou conferir. Fato, esse que eu fui em Antônio de Apris comprar umas coisas em pleno sábado, estava a máquina da prefeitura com o operador fazendo a patrolagem daquela obra que tem uma empresa, creio que licitada, que recebe para isso e que tem que dar pronta. Ouvi dizer, por isso que vou pedir, já estou antecipando aqui para a prefeitura prestar essas informações. E que se quiserem mandar antes, melhor ainda. Que a parede está 5 centímetros já torta. Então, há um real risco de desabamento, porque eu nunca vi. A foto há, não vou dizer, inclusive vou botar no grupo da Câmara, que fizeram uma viga numa porta. E depois fizeram uma viga paralela para a bicha não despencar. Então, nós estamos com volume de obras, isso é importante, todas paralisadas, isso é ruim, isso é um custo para o município. Inclusive, estou falando isso, porque muita gente, o vereador Alexandre não está se posicionando. Não, eu estou acionando judicialmente. Tem inúmeras ações populares minhas sobre a questão dessas obras aí em curso. Entendeu? E algumas denúncias no tribunal, denúncias em cursos. Porque faça a obra com responsabilidade. Faça e entregue a obra à sociedade. Porque a obra não deixa de causar transtornos. Porque eu tive com o rapaz lá, com a Adelmo, que ficou preocupado. Eu não acredito que a equipe de engenharia tenha... Eu vou pedir isso por escrito, inclusive, senhor presidente, no meu requerimento, já estou pedindo que o senhor encaminhe a cópia do meu requerimento para o Ministério Público, para ele que acompanhe, como fiscal da lei. Não é? E veja, e vamos ver todas essas questões. Importantíssimo a obra de uma feira coberta. Uma batalha de há tempos. A própria administração de George sinalizou-se uma liberação, mas não se concretizou. Se vir agora, vamos aqui aplaudir. Mas então vamos fazer dentro de um cronograma de execução, mas de um cronograma de responsabilidade. Né? Eu estou dizendo porque ninguém me contou não. Inclusive eu tenho as fotos da máquina. E tem a foto, o operador ainda botou no status do Instagram. Não é? Estou aqui, ó, bacana, com o dinheiro de vocês, patrolando. Eu acho isso tudo interessante, se é pago com o dinheiro do prefeito. Porque quando eu tiro uma máquina da prefeitura para fazer uma obra particular, ou seja, de uma empresa que está faltando, eu estou tirando o dinheiro de vocês, o meu, que somos contribuintes, para pagar algo que está sendo pago 2 vezes. Uma empresa está ganhando para fazer isso. Então, ela ganhou para fazer a terraplanagem, para construir, para dar pronta. Não justifica a máquina do município estar lá, não é? Causando prejuízo sem improbidade administrativa, sim. Mas a obra é municipal, mas uma empresa ganhou e ela vai ter lucro por isso. Ela não vai fazer tendo prejuízo para ela. Ela vai fazer tendo lucro porque é a dinâmica das coisas até funcionarem no mercado capitalista, é assim. As licitações, a empresa tem que ganhar para prestar o seu serviço, mas prestar dentro de parâmetros. Então, vou preparar o requerimento e quero que de imediato, quando formalizado lá na prefeitura, no órgão competente, que se encaminhe a primeira promotoria de justiça de Paripiranga. Muito obrigado, senhor presidente. Estas são as palavras do vereador Alexandre Magno. Permanece franqueada a palavra os nobres colegas. Senhor oradores inscritos, vou me inscrever para falar sobre um tema trazido não a esta casa, mas que foi levado a todos os vereadores de forma particular aos vereadores, e eu quero tratar desse tema porque eu não costumo me esconder em cortina de fumaça. Acho que a gente tem que ter clareza, tem que ter transparência nos nossos atos, e eu estou aqui para falar sobre os acontecimentos e dar respostas, assim como me pediram, eu já dei, já respondi, mas vou fazer questão de usar a tribuna para ler os documentos. Então solicito o vice-presidente que ocupe a presidência até eu fazer uso da palavra. Fica franqueada a palavra vereador e presidente da Casa, isso do PT. Boa tarde
a todos que nos acompanham, boa tarde aos nossos colegas vereadores, vereadora Neide. Boa noite, melhor dizendo, nós já estamos à noite. Eu fui surpreendido com o recebimento de uma carta que não tem o timbre da entidade, que é a PLB Sindicato, não tem o cargo da presidenta Josefa Rodrigues de Matos, mas tem as ofensas, mas tem as insinuações provocadas pela líder sindical Josefa Rodrigues. Primeiro, a acusação de que eu fiz uso de dinheiro público aqui desta instituição para servir interesses privados. Essa é a primeira acusação. Segunda acusação, que eu cometi uma transgressão. Então, o advogado que promoveu esse ataque à instituição Câmara de Vereadores e que colocou Dona Finha, mas, claro, Josefa Rodrigues de Matos para assinar esse documento, eu queria deixar claro que eu já respondi ao documento, oficialmente, enquanto presidente da Câmara, mas vou responder de forma jurídica. Porque eu quero que a PLB Sindicato, na pessoa de Josefa Rodrigues de Matos, prove quando foi que eu gastei dinheiro público a fins de interesses privados. Dona Josefa Rodrigues de Matos vai ter que provar, e vai ter que provar qual é a transgressão provocada pela essa Casa do Povo e pela presidência desta casa. Levou esta carta a todos os vereadores para provocar tumulto, para que os vereadores pudessem me enquadrar, pudessem me chamar a atenção como se eu tivesse cometido algum crime. Mas eu vou responder a dona Josefa Rodrigues de Matos, a uma pessoa que eu sempre tive respeito, consideração e apreço, que sempre apoiei a luta sindical, que estive à linha de frente da PLB Sindicato, fazendo uso do microfone e das falas, em várias reivindicações, no sol, na chuva, para defender a PLB Sindicato. E a gratidão e a retribuição é essa. Uma carta de provocação e de acusações infundadas e infames. E eu quero aqui lamentar a posição da líder sindical. Dizer que até a chegada desta carta ao Legislativo, a líder sindical sempre contou com o meu apoio enquanto político representante do povo. Mas com essa ofensa que chegou ao Legislativo, contará com a Casa do Povo, com o Legislativo, mas não com esse representante do povo. Porque quem ofende o outro é porque não precisa do outro. Quem cria insinuações infames para acusar que o outro cometeu transgressão e não tem a decência de fazer o documento timbrado e sai distribuindo aos vereadores para provocar intriga, briga, está cometendo um erro. E não deve ser digna de minha luta, de meu esforço para defender a líder sindical. Não é. Mas terá sempre desta casa todo o apoio e todo espaço público, porque aqui é do povo. Agora, as insinuações e as provocações de que este espaço foi aberto para profissionais da educação enquanto iniciativa privada é absurdo. Porque eu recebi desta casa, direcionado a mim enquanto presidente desta casa, um ofício pedindo espaço público. Está aqui assinado pelo professor José Dias de Andrade. Está aqui o documento que eu encaminhei para lá no dia de hoje. Está aqui, que eu mostro aos nobres colegas vereadores, deixo à disposição dos nobres colegas vereadores. E eu simplesmente respondi ao documento, cedendo o espaço da Câmara de Vereadores, muito natural, muito normal,
para a instituição. Então, esse ataque à instituição, sem nem o mínimo de cabimento, é um ataque à instituição para ofender e para denegrir a imagem do presidente, a minha imagem. E eu não vou admitir que a minha imagem seja destruída, desmontada de forma ilegal e irresponsável pela líder sindical, que eu sempre apoiei, diga-se de passagem. E eu considero lamentável, inclusive de forma financeira, como em várias viagens para Salvador, eu botei a mão no bolso para pagar ônibus, ajudar a pagar ônibus para Salvador, de colocar o meu carro particular para ajudar o movimento lá em Salvador. E essa é a gratidão da líder sindical. Esse é o reconhecimento. Então eu quero aqui lamentar profundamente as acusações, dizer que já respondi e vou fazer a leitura do documento. Antes, dizer que a audiência pública que ocorreu aqui, se deu um convite feito pelos profissionais de educação, diga-se de passagem, uma grande quantidade de profissionais da educação, o qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito, e quero aqui deixar o meu abraço pela luta em favor do piso salarial, que estiveram aqui lutando pelo piso salarial. Então ninguém aqui cometeu crime nem transgressão, não. Nenhum professor que esteve aqui, e nem o presidente desta casa, e nem a mesa diretora desta casa. E vereador nenhum cometeu transgressão. Não violou lei nenhuma. Então a assessoria jurídica, eu espero que responda às nossas inquietações que estão na carta, porque aqui está o convite para audiência pública. A categoria mobilizada pelos próprios direitos, a audiência pública da mobilização nacional pelo piso do magistério, 26 de abril, quarta-feira, 9 horas, na Câmara de Vereadores. Espaço solicitado pelos profissionais de educação. E o objetivo de construção da comissão de negociação em defesa do piso e outros temas de interesse da categoria de profissionais de educação. Criação de comissão. Comissão essa que a PLB Sindicato se negou a criar até hoje, que é para simplesmente a diretoria sindical negociar sozinha. Isso é de causar estranhamento. E eu quero ler aqui o documento que foi encaminhado para Josefa Rodrigues de Matos, que é o ofício número 34/2023, que diz o seguinte: Ilustríssima senhora Josefa Rodrigues de Mato, presidenta do Sindicato dos Professores de Paripiranga, Bahia, PLB, sindicatos, senhora presidenta, a Câmara Municipal de Paripiranga, através de seu presidente José Wilson de Santana, cumprimenta cordialmente e desde já vem oferecer resposta à solicitação de esclarecimentos em relação à audiência pública ocorrida neste Parlamento no dia 26 de 4 de 2023, às 9 horas. Gostaria de esclarecer que a Câmara Municipal de Paripiranga cedeu o espaço solicitado por uma grande quantidade de professores para tratar sobre a mobilização do piso nacional da categoria. Acreditamos na importância de dar voz a todas as opiniões e sugestões sobre o tema, que é tão relevante. Inclusive, segue em anexo o ofício de solicitação do espaço do plenário da Câmara, numerado como ofício número 1/2003, de autoria do representante da Chapador José Dias de Andrade, ofício autorizando a liberação do espaço do plenário da Câmara número 033/2023, datado do dia 24 de abril de 2023, e card de convite e divulgação, vinculado à época nas redes sociais. Cabe destacar que a audiência pública teve a finalidade de firmar comissão e atuar em defesa do piso e outros assuntos de interesse da categoria por ela mesma, tendo em vista que a PLB não fez comissão e divide a categoria com a falta de transparência nas suas decisões. Isso está aqui na casa, vários documentos de decisões tomadas lá que não foi para o executivo, foram alteradas. Lamentavelmente.
são: segundo, a Câmara concedeu espaço porque os profissionais da educação usam espaço público para debater sobre temas relevantes à categoria dos profissionais da educação. E este espaço está a serviço da comunidade, do cidadão, e sempre estará, porque aqui é a casa do povo. O povo sempre será bem recebido. Aqui já foi palco de várias reuniões de entidades sindicais, associações, prefeituras, partidos políticos e de cidadãos que se unem em busca do bem comum e de dias melhores para o nosso povo. E continuará sendo. Não é a entidade sindical que vai impedir, porque está com dor de cotovelo, porque vários profissionais estão se posicionando para se desfiliar, e aí essa dor de cotovelo vai provocar os vereadores para criar atrito aqui dentro da casa. Eu nunca fui na PLB Sindicato criar atrito lá, pedir para ninguém se desfiliar, nem ir de encontro à diretoria sindical. Por isso não admito que venha criar tumulto aqui. Se tiver algo de errado, que os vereadores se posicionem, que eu, enquanto presidente, terei a humildade e a decência de corrigir o erro. Agora, vim falar da doação de um espaço público, isso é lamentável. Lamentável para uma líder sindical. E eu quero que a equipe jurídica da casa cumpra com o dever jurídico de exigir as devidas explicações sobre as acusações, ou que se retratem, a não ser que a gente possa perdurar aí por um período de luta judicial, porque eu não ficarei calado pelas ofensas. Enquanto representante da Câmara, não ficarei calado. Seguiremos. A audiência pública teve como objetivo discutir a mobilização do piso salarial. Essa a relevância que, na ocasião, foi possível ouvir diversas opiniões, sugestões de participantes que contribuiu para a elaboração de um panorama mais atualizado e mais amplo sobre o assunto. Ressalto que a Câmara de Paripiranga sempre esteve comprometida com a valorização dos profissionais da educação em nosso município, e por isso a audiência pública foi uma importante iniciativa para debater soluções para as demandas da categoria. Em resposta à solicitação em que alega que a Câmara estaria colocando interesses privados acima dos públicos, gostaria de esclarecer que essas ilações são inverídicas e infundadas. Como poder instituído, temos o compromisso de atuar de forma responsável e transparente em todas as nossas atividades. Lamentamos que supostas insinuações sem fontes seguras tenham levado a esse tipo de entendimento. É importante ressaltar que a Câmara Municipal de Paripiranga não tem qualquer interesse em prejudicar ou desfavorecer qualquer categoria profissional, principalmente a de professores, já que esta instituição conta com um professor presidente da instituição ora ofendida. Ao contrário, acreditamos que a atuação em conjunto com as instituições representativas da sociedade, como a PLB, é fundamental para garantir a participação ativa da população nas decisões públicas e para promover soluções que atendam às demandas da sociedade como um todo. Inclusive, enquanto professor, enquanto vereador e presidente da casa, estive sempre na linha de frente defendendo os profissionais em educação. Informamos que a nossa assessoria jurídica está analisando particularidades do texto enviado à vossa senhoria, e é importante que se esclareça as informações contidas no texto, para que se possa avaliar a veracidade das ilações apresentadas. Caso sejam comprovadamente inverídicas, adotaremos as medidas cabíveis. A Câmara Municipal de Paripiranga reitera o seu compromisso com a transparência e o respeito ao interesse público, bem como com o diálogo e a colaboração com a sociedade civil e as entidades representativas dos cidadãos. Agradeço pela compreensão e reitero o compromisso desta Casa Legislativa
em manter o diálogo aberto com Vossa Senhoria e demais instituições representativas da nossa comunidade. Atenciosamente, José Wilson de Santana, presidente da Câmara de Vereadores. Então, lamentavelmente, eu venho à tribuna na noite de hoje para dizer, primeiro, que lamento ter recebido esse bilhete, não foi uma carta aberta, foi um bilhete, que nas rodas de conversa a gente chama de bilhete, na zona rural, ou seja na cidade com os mais velhos, porque é um bilhete que busca ofender as pessoas. E eu fico triste enquanto professor, enquanto político, receber esse tipo de bilhete. Fico triste porque assim não se cresce, assim não se amplia a força política sindical, assim se divide, assim se diminui. E é por isso que vários profissionais de educação estão se desfiliando da PLB Sindicato. Porque a PLB Sindicato e sua diretoria tem feito as suas conversas com o executivo, mas se negam a ir às ruas, lutar pelo direito, lutar pelo piso salarial. Quantas vezes eu fui até a PLB Sindicato, enquanto vereador, enquanto presidente de Câmara, poderia muito bem ficar do meu lado, quieto. Mas não, eu sempre me coloquei na linha de frente da luta. Independente se eu votei no prefeito, se eu apoiei, se eu ajudei a eleger o prefeito. Independente se o prefeito é do meu lado, se é contra. Quando o George era o prefeito, eu estava nas ruas. Quando o Justino é prefeito, estou nas ruas. E quando qualquer outro prefeito assumir, eu estarei nas ruas. Porque as ruas é o lugar do povo que é sindicalizado. Não é dentro dos gabinetes, nas negociações, que inclusive acabaram com a comissão de negociação, para que os professores não tivessem as informações devidas. E por isso que os professores estão saindo pedindo desfiliação, porque é incabível que o movimento sindical não tenha comissão de negociação, que faça sozinhos e os professores fiquem como massa de manobra. E eu não aceitarei ser massa de manobra de ninguém. Eu já tenho mais de 40 anos, exijo respeito enquanto professor, e agora eu vou falar enquanto professor nessa tribuna, para dizer o seguinte: pessoal, o Sindicato dos Servidores de Fátima construiu em poucos anos uma sede própria com estrutura que dá inveja aos profissionais de educação de Paripiranga. Dá inveja. E tem um saldo bancário, segundo a presidente do sindicato, de mais de R$100 mil em conta. E que lá você tem ajuda para a área da saúde. Você tem apoio à área da saúde. Se um professor, como a gente teve 3, 4 professores que faleceram, tem todo o pagamento de todos os gastos com funeral. Esses profissionais de educação têm apoio para academia, para profissionais da área psicológica, para profissionais ajudar os professores. E se falecer exercendo a função de professor, ainda tem um recurso de indenização de R$10 mil. Isso aqui em Fátima, com o sindicato de servidores, que começou agora, há pouco tempo. Aí em Paripiranga nós procuramos a sede da PLB própria, não existe. Até hoje, eu não tive um processo que o jurídico da PLB me defendeu até hoje. Nenhum. Então é importante que os profissionais da educação repensem mesmo o porquê está afiliado à PLB Sindicato. Eu mesmo já estou repensando, porque eu vou estar afiliado à PLB Sindicato para ser ofendido do jeito que fui aqui? É esse o respeito que a PLB Sindicato tem com o professor sindicalizado,
que todo mês tira o dinheiro do meu salário para pagar a PLB Sindicato? É esse o respeito? É esse o respeito que a PLB Sindicato tem com o vereador, representante do povo, por 3 mandatos aqui nesta casa, presidente desta casa, mandando um bilhete desse aqui? Os valores é acima de 15 mil reais. Eu não posso dizer que são 20, mas é acima de 15 mil reais mensais. E aí você faz o cálculo anual. E a gente, enquanto professor, eu perguntei lá no grupo da PLB. Perguntei no grupo da PLB, o nosso dinheiro está sendo gasto onde? Porque eu, durante esses anos na PLB, nunca vi uma prestação de contas. Deve ser feito a prestação de contas de gabinete, em 4 paredes. E eu vou exigir prestação de contas. E digo mais, vou adiantar aqui o passo. As ofensas me ofenderam tanto que eu vou procurar a Justiça do Trabalho para discutir as ofensas, porque é importante. Eu acredito que a gente deve ter a retratação da PLB Sindicato junto à Câmara de Vereadores, junto à Câmara de Vereadores, porque os próximos passos é pedido de indenização, porque eu fui ofendido enquanto parlamentar e representante do povo, pela categoria que eu faço parte, que ajudei a construir, que ajudei a se fortalecer, pela categoria que eu pago todos os meses. Eu queria perguntar aqui publicamente à dona Josefa Rodrigues de Matos se tem algum mês fiado lá meu sem pagar, porque já é descontado todos os meses do meu contra-cheque. E por que essas ofensas? Não entendi. Então tomarei medidas cabíveis, jurídicas. Já respondi. Espero que as respostas tenham sido satisfeitas. Se não foram satisfeitas, eles podem usar o jurídico da PLB Sindicato para mandar aqui para esta casa. Mas eu exijo respeito. Respeito a esta instituição que me elegeu presidente desta casa. E respeito aos profissionais em educação. Não é assim que faz luta sindical, batendo no amigo, no colega. Não é. É abraçando os colegas, é dando apoio. Inclusive, criando a sede sindical própria, para não deixar as pessoas nas ruas, na chuva. Porque se a pessoa pedir o espaço alugado, vamos ficar na chuva. Então é bom que a PLB Sindicato, enquanto diretoria sindical, revejam as suas ações e revejam os seus atos. Muito obrigado aos nobres colegas vereadores. Muito obrigado, inclusive, pela responsabilidade, pelo respeito de cada um à presidência desta casa e pela parceria. Porque a intenção, ao mandar o documento para vocês, para as vossas excelências, foi que vossas excelências trouxessem para esta casa o debate para me encurralar ali na presidência, para me empequinar, me tornar pequeno, baixo. Só que o tiro saiu pela culatra, dona Josefa Rodrigues de Matos, porque nesta casa eu tenho o respeito dos meus colegas. E a gente só tem o respeito porque a gente também respeita. E por isso eu quero agradecer os nobres colegas desta casa e dizer que eu continuarei firme, mas continuarei justo, porque a justiça é essencial. E continuarei grato, porque gratidão é importante. Agora, ninguém é grato quando o outro lhe ajuda tanto e você joga pedra pelas costas. Você lhe dá uma punhalada pelas costas. Isso não é gratidão, não. Então eu me sinto ofendido e lamento a decisão de dona Josefa Rodrigues de Matos. E mandarei o convite para que ela possa vir se explicar aqui, no plenário desta casa, sobre a acusação e as ofensas à instituição tão forte que é o poder legislativo, um poder respeitado por todas as esferas do nosso município de Paripiranga. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Essas foram as palavras do vereador e presidente dessa casa, Wilson, do PT. Então permanece franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. A minha fala foi prolongada porque, de fato, eu me senti muito ofendido porque poderiam ter me chamado para conversar, para saber o que ocorreu e não publicizar, tornar público algo que é mentira, de forma leviana. E por isso eu acionei o jurídico da casa e eu vou até as últimas consequências. Mas eu exijo respeito para com esta casa e para com o presidente desta casa e os nobres colegas vereadores. Muito obrigado. Encerrando as nossas explicações pessoais, como nenhum vereador se inscreveu, vamos encerrar a presente sessão, marcando a próxima. Hoje, sexta-feira, a próxima terça-feira, dia 9 de maio, às 17 horas. Então, em nome de Deus, fica encerrada a presente sessão, marcando a próxima para dia 9, às 17 horas. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.